Pessoal, boa tarde. Hoje o Caio é o convidado, tá? Ele fez as duas Hum. primeiras lives, porque ele é especialista nessa área, né? Só que hoje a gente vai conversar. O convidado é o Caio, tá? Então vai ser um bate-papo, meio que a gente fez essa série de lives com uma sequência, né? Para fechar, sabe? Como a questão de marcas, a relação galeria-curador, né? E artista, depois o do ateliê de imagem, depois de como se coloca, né, no mercado, etc. Tá? Então a gente tentou fazer como se fosse um pacote assim. Eu espero que todo mundo entenda, né? Consiga. Estúdio Cerâmica Maga, né? Tá falando, tá travando. Realmente, infelizmente está dando muito problema com as lives, tá? Eu acho que é o fluxo da rede deve estar sendo muito grande. Então, ontem mesmo, anteontem a gente teve problemas também, tá? Então, infelizmente, isso aí pode acontecer, tá? É, Bom, a gente vai primeiro eu já tentando vou. e se o pessoal começar a perceber que tá travando muito, é só mandar mensagem, que aí a gente vê Isso, alguma alternativa. tá. Tá bom, pessoal? Bom, hoje o convidado é o Caio, o nome dele é Caio Vinícius, tá? Ele é formado em Relações Públicas, atua há 10 anos na área de comunicação corporativa e marketing, tá? Já trabalhou em pequenas e grandes empresas e ele sempre fala assim, tem um objetivo, né? Sempre coloca como um objetivo possibilitar que ela se comunique de forma efetiva com o seu público e construa uma imagem de sucesso, tá? Seria legal, pessoal, se vocês tivessem um caderninho, um bloco de notas, alguma coisa, para ir anotando, porque acho que o Caio vai dar assim vários, não sei se a palavra é macetes, algumas Dicas? dicas, né? Que muitas são coisas muito simples, sabe? Que pode assim enriquecer ou melhorar, né, o seu trabalho, tá bom? Bom, já vou começar, né? Tem bastante coisa para falar, tá? E então vou passar a bola para o Caio. Ele vai falar um pouco dele, de como começou e a gente já vai seguindo uma sequência, tá bom, Caio? Beleza, Manda vamos lá. ver. Bom, como o Mauro falou, eu sou formado em Relações Públicas e desde o comecinho da faculdade eu venho trabalhando nessa área de comunicação, de publicidade, de marketing, principalmente marketing digital. E nesses anos eu já trabalhei em rádio, já trabalhei em agência, trabalhei para empresas de grande porte, para algumas marcas conhecidas como Ducati, M. Martin, CC Brás. Mas o que eu gosto mesmo é da questão do desafio, de começar com uma empresa pequena e ajudar ela a definir sua imagem, a conquistar seu público e construir uma reputação. E como eu sou particularmente apaixonado por arte, eu tive o privilégio de conhecer e começar a trabalhar com vários artistas, desde fotógrafo até quem trabalha com vidro. E nos últimos tempos eu tenho trabalhado mais com ceramistas, que é algo que eu adoro, porque eu acho que a cerâmica ainda não tem a mesma visibilidade que as outras artes visuais, e eu acho que é um desafio excelente para a gente encarar junto, né? Não só eu e o ceramista, mas toda a comunidade de forma geral. E aí, para a gente começar, tem uma questão que a gente levantou nas duas últimas lives, que é ateliês. Ateliês são empresas, então vamos começar a pensar numa empresa, numa indústria. Essa empresa, ela vende um produto ou um serviço. E geralmente ela é composta por uma equipe que vai produzir aquele produto ou então que vai prestar aquele serviço. Ela tem equipe comercial, tem fiscal, financeiro, RH, marketing, logística, quem faz atendimento ao consumidor. É uma estrutura muito grande para aquela empresa funcionar. E a maioria dos ateliês precisa ter todos esses setores, mas eles têm só um profissional, que é o ceramista. E que além de fazer tudo isso, ainda precisa ser criativo, ainda precisa controlar todas as etapas do processo de fazer uma cerâmica, que não são poucas. Ainda precisa estudar muito, dominar toda a parte técnica. E aí o que acaba acontecendo é que às vezes a pessoa ela acaba focando
na parte de produção, por exemplo, que é uma coisa que ela é mais apaixonada e que ela domina mais, e outros setores acabam ficando um pouquinho de lado. Então, o que eu ia começar sugerindo, primeira dica, é muitos ceramistas hoje já fazem meio que uma divisão. Então, na semana, eles têm uma rotina. Eles têm um dia que eles vão fazer peça, eles têm um dia que eles vão fazer esmaltação. Então, a minha sugestão é você colocar na sua rotina semanal um dia, pelo menos um período, ou uma manhã, uma tarde, para o marketing. Porque se comunicar é muito essencial para a sua marca também. Senão sua marca não vai ser conhecida, você não vai conseguir ser convidado para eventos, não vai vender tanto quanto você gostaria. Então, a primeira dica é você inserir o marketing dentro da sua rotina. E aí, para a gente começar a falar direto da nossa parte de marketing, primeiro a gente precisa entender alguns conceitos, né? Um pouquinho. Na quarta-feira, a Sônia conversou com a gente sobre marca, como você desenvolver uma marca autoral. E aí hoje vocês vão perceber que eu vou falar dois termos muito interessantes, que são imagem e reputação. A imagem está mais ligada àquilo que você vende, é como você se apresenta para o seu público. E a reputação é a percepção daquele público sobre você. Então, tudo que você vai construindo de imagem acarreta na sua reputação. Só que vocês com certeza sabem que existem empresas com reputação boa e empresas com reputação ruim. Então, por isso a gente tem um trabalho de formiguinha para desenvolver uma boa imagem e criar uma boa reputação sobre o seu ateliê ou sobre a sua marca. Então, vamos lá. Para o ceramista que está começando do zero, ele nunca fez nenhuma ação de marketing, ele quer entender como começar. Para você começar a definir ações, você precisa entender quem é você, o que você quer mostrar, como você quer ser visto. E aí, a melhor forma é você colocar no papel. É você escrever quais são os seus objetivos. Então, por exemplo, você quer você quer que seu ateliê seja referência na produção de utilitários para restaurantes? Ou você quer ser a pessoa que vai ser procurada por arquitetos, por decoradores? Ou você quer ser uma marca mais descontraída, uma marca mais acessível? Ou então, pelo outro lado, uma marca de luxo, uma marca exclusiva? Ou então, enquanto ateliê, você quer vender suas peças, mas você quer trabalhar mais a imagem do ceramista. Você quer mostrar que ele é um conhecedor técnico, para que o ceramista por trás daquele ateliê seja convidado para entrevistas, para palestras, para prestar consultorias, por exemplo. Então, existe uma infinidade de caminhos que você pode seguir, e o ideal é que você foque em um deles para você seguir as suas ações. Então, a minha dica é você pegar um papel e começar a escrever o institucional do seu ateliê, contando um pouquinho do porquê o ateliê foi aberto, qual é a motivação dele, quem é o artista por trás daquele ateliê. Então, se é um artista que já tem um currículo na área artística, então colocar o currículo dele ali, no que ele se formou, quais são as exposições que ele já participou. Se tem mais de uma pessoa, colocar então quem faz parte daquela equipe. É realmente criar um conteúdo escrito sobre o seu ateliê, colocar sua motivação, sua missão, visão, valores, né, que é uma coisa que as empresas fazem muito. Então, tendo isso feito, você já começa a entender um pouquinho sobre quem é você, qual é a sua identidade e como você vai projetar isso para o mercado. Isso que você está falando, pode continuar, pode falar, pode falar. Não, é que tem uma pessoa que comentou, falou assim, eu só quero criar e me divertir, mas tem os custos disso. Tem custos e a maioria dos ceramistas que eu conheço faz a cerâmica pela arte,
mas precisa do dinheiro dessa arte também. Não é só, a pessoa não vive só de amor, ela precisa vender para Eu custear o acho que isso, ateliê. eu acho que isso que essa, eu ia tocar, acho que exatamente nisso, né? Então, é, eu acredito que muitos ceramistas começaram. Peraí, tem uma pergunta aqui, ó. Que é o conteúdo da identidade da marca? É da Sônia. Ela mandou aqui. Que é o Bom, que é? eu acho que eu vou acabar falando isso um pouquinho mais para frente, mas só para adiantar, eu acho que para você primeiro entender essa identidade de marca, que é o que a Sônia falou um pouco na quarta, é colocando no papel mesmo. É, porque às vezes quando a gente abre um ateliê, a gente quer fazer tanta coisa ao mesmo tempo que a gente não tem o foco. E aí é que não vai para frente, porque você não sabe qual caminho seguir. Então, parece às vezes até chato você sentar e escrever no papel ou digitar no computador. Mas se você não colocar o que está na sua cabeça numa coisa mais concreta, você não vai conseguir ter uma visão geral do seu negócio. E aí, uma vez que você fez tudo isso, que você já definiu um pouquinho sobre qual é o que é o meu ateliê, como eu quero ser apresentado para o mercado, o próximo passo chama benchmarking, que nada mais é do que fazer uma análise da concorrência. Olhar o que os outros ceramistas, os outros ateliês estão fazendo não é errado, pelo contrário, todo mundo acaba crescendo junto. Então, depois que você colocou no seu papel tudo o que você quer fazer com o seu ateliê, começa a ver sites do Brasil, baixa um tradutor no seu computador e começa a ver sites do exterior também, vê como é a forma dos ceramistas se apresentarem, como eles escreveram um texto sobre eles mesmos, como são as fotos principalmente que eles fazem, como é a estrutura do site deles, quais são os eventos que eles participam. Faz essa análise bem geral mesmo dos outros ceramistas e depois faz uma pesquisa de tendências. Pesquisa de tendências geralmente você faz entrando em portais da área, entrando em redes sociais, por exemplo, do CCBRAS ou de outras associações, para você ver o que eles estão compartilhando e quais são o que vai vir naquele setor daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos. Isso é muito comum na indústria de moda, por exemplo, na indústria automotiva. Na indústria automotiva, às vezes tem um setor com 10, 15 funcionários só fazendo pesquisa de tendência para entender quais são os caminhos que o mercado vai seguir e o que aquela empresa precisa fazer para estar sempre à frente do mercado, né? Para poder fazer participação do que está acontecendo, mas ainda está inovando e trazendo novidades para todo mundo. Assim, Então, deixa eu só antes, voltando uma percepção daquela coisa, né? Porque acho que vai avançando. Se você tocou numa coisa importante que eu acho que eu, por exemplo, entrei na cerâmica por experiência, assim, por ele ter me resgatado, assim, digamos, né? Numa época eu estava muito perdido na minha vida, então é paixão e tem uma coisa muito de processo, né? Então, mas eu decidi viver disso. Então, e eu basicamente eu produzo só o que eu quero, né? No meu caso, né? Eu só produzo o que eu quero do jeito que eu quero. É claro que em alguns momentos para venda eu falo assim, então eu vou ter que fazer um copo para vender. Algumas coisas eu dou o braço a torcer, mas em geral não. Eu não quero deixar de queimar lenha, por exemplo, né? Então, e aí entra essa confusão, não é confusão. Eu comecei a cerâmica com uma paixão, mas aí teve alguns momentos que eu tive que parar para pensar nisso, né? Porque eu comecei a fazer umas coisas mais ou menos, né? né? Porque eu queria vender, mas ao mesmo tempo eu não queria, porque o meu trabalho, você já conhece meu trabalho, ele é um processo muito demorado, né? Muito trabalhoso, né? Eu faço uma mistura para cada peça. Então, teve um momento que aí eu fiz peças mais ou menos, que eu colocava um preço mais ou menos, né? E como se fosse um acordo. Final do ano, aí eu percebi que eu falei, peraí, mas eu não estou refletindo direito o que eu quero, né? Sim, Então, eu acredito que eu vejo muito, né? Claro, não vou dar nomes, claro, mas eu vejo muitos ceramistas com. Não é que ele
Acho que não, a gente não percebe muitas vezes. Se não tem uma orientação de um profissional que nem você, que nem da Sônia, que nem da Lucila, da Marta, então a gente acaba produzindo e fala, nossa, mas eu não consigo vender nada, então acho que eu vou ter que começar a olhar para o lado, a barraca do lado e falar assim, tem um copo, então eu vou começar a produzir copo achando que aquilo vai me salvar, né? É, E sem a gente ter uma reflexão no sentido de o que, que a gente, qual é que é a nossa proposta, né? Qual que é a minha linha de trabalho? Eu tenho um conceito, eu só estou correndo atrás de ser diferente, né? Porque nesse de ser diferente tão rápido, talvez ficamos todos iguais, assim, né? Então não sai um autor original, né? sim, Não, eu só queria colocar esse comentário porque eu vejo que minha formação em design de produto. Eu vejo que até essas questões assim muito ergonômicas não são muitas vezes aplicadas, né? sim, Então, tá. Mas era mais ou menos isso que eu queria falar, assim, que sim, sim. realmente parte tem essa dificuldade de entender isso. Então, profissionais que nem você para clarear, sabe? Por quê, É, né? O que é fazer, né? porque eu acho que especialmente a cerâmica não é uma coisa que o ceramista fala assim, ah, hoje eu vou correr e vou fazer um monte de peça para amanhã. A cerâmica é um processo extremamente trabalhoso e que demora dias, semanas para ser realizado. Então, às vezes o ceramista está com a cabeça com tanta coisa para fazer que ele acorda pensando, tem que fazer acabamento nisso, esmaltar isso, embalar tal coisa. E então acaba caindo naquela rotina tão corrida que ele acaba se esquecendo. E mas uma coisa que eu achei interessante que você falou assim, ah, eu produzo o que eu quero de peças, mas você também faz forno, você dá aula. Então essas Sim, outras sim. atividades são produtos, são serviços que você vende também. Sim, sim. Então Ah, isso é verdade. o ceramista, você enquanto ceramista não recebe dinheiro só do que é vendido, do copo. Você precisa fazer um marketing da sua fabricação de fornos, você precisa fazer um marketing Sim, das suas sim. aulas para conseguir aluno. Então, às vezes, isso é uma coisa que a gente tem que entender também, esse conceito mais geral. Mas só para a gente dar sequência aqui. Então, a gente falou um pouquinho sobre aquela questão de arrumar a casa, né? De colocar no papel as suas ideias e quem você é. E depois a gente analisou um pouco da concorrência e quais são as tendências. Agora, o ponto que eu acho que é um dos principais para o ceramista na questão do marketing é produzir fotos de qualidade. Aí a gente tem dois caminhos. Um caminho é você contratar um profissional para fazer isso, mas isso acaba sendo um pouco caro. Então, muitos ateliês, por exemplo, contratam um fotógrafo e tiram fotos de algumas peças-chave, e aí essas fotos eles vão colocar num currículo, vão enviar para quando tiver alguma exposição, fotos gerais do ateliê. Mas as peças do dia a dia, elas precisam ter uma foto boa também para serem vendidas, né, se você estiver pensando numa venda online. Então, como a gente pode fazer isso? Você pode comprar um equipamento, ou você faz um investimento em câmera, e o que a gente falou quarta-feira são aqueles mini estúdios que vendem no Mercado Livre, em outras É, lojas. que dá para montar, né? Um pequenininho, né? Você monta É em muito cima da legal. mesa, e esse estúdio já vem até com as lâmpadas, e ele vem com uma cabine que a luz fica difusa na peça, porque cerâmica quando muito esmalte acaba sendo um pouco brilhante, né? Então, quando você coloca uma luz, ele reflete um pouco, então na hora de tirar foto é particularmente difícil. Então, você pode fazer um investimento nesses equipamentos de fotografia e entender que com marketing nada é custo, tudo é investimento. Se você souber fazer de uma maneira estruturada, tudo aquilo vai voltar para você como vendas ou como ajudando na sua reputação. Então, encara sempre como um investimento, não como um custo. Deixa eu só, Caio, desculpa, gente, querida, eu tô no perfil do CC Brás mesmo, né? Tá no perfil do Ah, CCBRAS. tá, desculpa, pessoal, é que eu sempre faço essa confusão, desculpa, Caio. Não, É tranquilo. que estão me mandando, estão não conseguindo ver. Aí falei, de repente eu entrei no perfil errado de novo, né? Errado. Tá tudo, Não, tá do pode, CCBRAS. pode continuar, Caio.
Bom, então você pode fazer esse investimento com equipamentos. Uhum, Agora, se você ainda estiver começando e você ainda não puder fazer esse tipo de investimentos, a gente improvisa. A uhum, Sônia deu uma dica muito legal na quarta-feira, que é usar folha de fórmica. uhum, Eu já usei muita cartolina também. Eu não peguei nenhuma agora, mas você dá uma envergada na cartolina e aí ela uhum, fica com aquele canto arredondado que vira um fundo infinito. E aí uhum, você coloca isso na parede, você coloca a sua peça ali e tira foto com o celular mesmo, cuidando muito para enquadrar a peça direito, porque já vi gente tirando foto cortando um lado ou cortando a parte de cima da peça. Então, o enquadramento é fundamental. E aí você pode depois passar essas fotos para o computador. A Sônia até comentou, a câmera fotográfica dos celulares tem ótimas resoluções. Sim, hoje em dia as câmeras são cada vez melhores. E a Maria Helena disse, eu uso às vezes folha de EVA. Também é uma técnica muito boa. E aí uhum, você tira essas fotos com o celular mesmo, passa para o computador e aí, se você puder, faz um curso online no YouTube, tem vários, ensinando a fazer um pouco de edição de foto. Então, você melhora um pouco o brilho, se está meio escuro, você deixa mais claro. Ou, se você não tiver tempo para isso, você pode tentar pedir ajuda para alguém, porque todo mundo sempre conhece alguém que sabe mexer um pouquinho nisso. E aí, você começa a produzir fotos. Se você não quer fazer fotos com fundo branco, faz composição. Então, se você vende copos e pratos, monta uma mesinha bonita, coloca o prato com guardanapinho em cima, o copo do lado, um vasinho com uma flor. Dá para fazer tanta coisa bonita e você vira uma composição e às vezes a pessoa estava procurando um prato, ela acaba comprando o conjunto inteiro, porque ela uhum. viu como a mesa da casa dela pode ficar. Então ela acaba tendo essa ideia que facilita na venda. E eu acho que com isso, com a parte de você ter definido por escrito quem é o ateliê e você ter fotos boas, você está pronto para começar a ser visto. Deixa eu colocar aqui, Caio, eu tenho um livro que eu gosto muito de japonês, que eles têm muita prática com fotos para cerâmica, né? Então, ó, Sim. né? Então eles sabem usar muito bem essa. Deixa eu ver se assim. Esse fundo é cinza, com uma cartolina cinza dá para conseguir um efeito É, muito parecido. ó, Sim. não é, é o que você está falando, né, Caio? Se você dobra a cartolina, né, e Esse, por você exemplo, esse cons... último, você consegue mostrar de novo? Dá para ver que consigo. tem sombra dos dois lados, então tem uma iluminação de cada lado, para a peça não ficar clara de um lado e escura do outro. Então são coisas que conforme a gente vai fazendo, a gente vai pegando a manha. Deixa eu ver se eu vou mostrar só mais um, aí a gente já passa pro assim, né? Sim, lindo. Né? E alguém comentou, percebo que a luz natural também dá ótimos resultados. Melhor ainda, porque quando a gente Dá. põe uma lâmpada, é uma luz dura, né? Porque ela é uma luz focada. E a luz natural não, ela acolhe a peça de uma forma muito melhor. É bem legal. Tem uma aqui, ó. É, Ó, uma que é luz natural, ó. sim, ó. Tá vendo Tá que pegando. ficam poucas sombras, fica só mesmo embaixo, mas valoriza muito mais a cor da peça. Não dá tanto reflexo. Mas acho que é isso, né, Caio? Por uma solução bem simples assim, dá para ter resultados bem legais, né? E É, hoje os celulares são excelentes, né? sim, sim. Eles têm recursos assim fenomenais assim hoje. Eu sou da época que quando eu estudei fotografia, eu cheguei a trabalhar com fotografia, né? Já 25 anos atrás, mas ainda era câmeras reflex, né? Com regulagem a manual e estava começando ainda as câmeras digitais, né? Então, de lá para cá não mexi mais com isso, né? Mas hoje o celular, né? Já Ele quebra o tem galho, né? recursos, já é impressionante assim. Você pega, né? É. Alguém disse aí em cima, usa o exemplo da Rita Lobo para fazer a composição.
Então, além da cerâmica, ela coloca guardanapo, jogo americano, flor. E é isso, você acaba Faz uma valorizando composição, ainda né? mais o seu produto. Aí, uma vez que a gente tem tudo isso pronto, a gente começa a ser visto. Ser visto de duas formas. A primeira que eu vou falar aqui é offline, então é fora da internet, no mundo real, e depois o online. Offline tem várias formas e vocês provavelmente acabam fazendo algumas delas de maneira instintiva. Então, por exemplo, se você puder, coloque uma placa do lado de fora do seu ateliê para quem passa na rua, para os vizinhos saberem que ali existe um ateliê de cerâmica e que se eles quiserem procurar uma peça, eles podem bater ali na porta. Se você puder, coloca telefone, coloca e-mail. Essa placa dá para mandar fazer em gráfica, mandar fazer uma impressão numa lona, ou se você quiser ser criativo, fazer até em cerâmica. Eu acho que dá para brincar e fazer alguma coisa bem legal. Cartão de visitas. Eu tenho um amigo que era um gerente meu, que inclusive eu vi que ele entrou agora há pouco, e que não é dessa área de cerâmica, mas uma coisa que eu acho muito legal nele é que ele ama o que ele faz. E ele dá um jeito de falar o que ele faz para todo mundo que ele conversa. Então, a gente já peguei voo com ele, ou então, sei lá, se ele está no supermercado, ele vai puxar conversa com a pessoa e ele vai acabar contando um pouquinho com que ele trabalha e ele vai deixar um cartão de visita dele falando assim, se você se interessar, entre em contato um dia comigo. E eu acho que isso para um ateliê de cerâmica é uma técnica fantástica, que funciona super. Porque cerâmica é uma coisa que você pode precisar na sua casa, você pode querer para dar de presente, você pode querer recomendar para algum amigo. Então, essa ideia de sair distribuindo cartão de visitas para cima e para baixo funciona muito. E claro que tem gente que joga fora, mas a maioria das pessoas tende a guardar o cartão de visita para usar mais para frente. Então, essa dica do cartão é muito boa. Outra ideia é mandar fazer um panfletinho com algumas fotos, o endereço do seu ateliê e deixar em comércios da vizinhança. Então, se você puder deixar numa cafeteria, às vezes eu já vi gente fazendo parceria com café e aí a pessoa coloca um vasinho de cerâmica que ela fez com umas florzinhas e os cartões dela do lado. Então a pessoa, na hora que vai pagar a conta, falou, nossa, pensa que vaso bonito, e já vê o cartão o panfleto do ceramista ali. Então isso é uma forma de você ampliar um pouquinho mais a sua visibilidade. Outra coisa que está um pouco alinhado com o cartão de visitas é o boca a boca. Então não adianta você ser ceramista só para você. Você tem que contar para o mundo que você faz cerâmica, né? Tem que sair contando e comentando com amigos, com família, e para essa coisa se reproduzir. Se alguém tiver alguma outra dica que a pessoa faz de divulgação que ela acha legal compartilhar, pode escrever aqui nos comentários. E por último, que é uma coisa que exige um pouco mais de investimento, mas também tem bons retornos, é contratar uma assessoria de imprensa. Então, essa assessoria vai produzir materiais sobre você, vai escrever releases e vai enviar para revistas, para jornais, vai tentar conseguir matérias sobre você, programas, entrevistas. Então, para quem já tem um ateliê mais estruturado e quer continuar aparecendo, a assessoria de imprensa é uma ideia bem legal. E aí, agora a gente indo para o mundo online, que é Uma coisa, você falou, né, podia nos contar, eu vou fazer uma, já estou aqui. É uma coisa que eu faço, tá? É assim, às vezes eu faço uma demonstração, faço uma oficina, né? Alguém me convida, por exemplo, para alguma coisa, eu falo um pouco da cerâmica, em algum evento, qualquer coisa desse tipo, né? Então, eu procuro também nessas horas, porque assim, existe uma coisa, por exemplo, no nosso caso, a gente do CCBRAS, tem uma atuação pelo CCBRAS e tem outras que não, né? Então, digamos que eu vá dar um
uma oficina de uma demonstração de torno, por exemplo, né? Vamos lá. Eu dou uma demonstração de torno, sim, isso é de graça, né? Tô dando de graça, quem quiser ver tal, tal. Mas sempre eu não vou, eu entro falando quem eu sou primeiro, né? Meu Sim, nome, para as pessoas entenderem quem eu sou. E durante numa apresentação, eu procuro assim, porque, por exemplo, eu estou dando um exemplo, meu trabalho é todo voltado para queima, né? Então, mesmo quando eu estou vendendo numa barraca, ou estou fazendo uma demonstração de qualquer coisa, eu sempre trago uma coisa falando um pouco de mim, né? Que sim, olha, eu não sou muito de torno, sou mais manual tal, para fixar na cabeça das pessoas, né? Então, uma coisa que eu entendi é que qualquer lugar em que você esteja exposto, né? De alguma forma, as pessoas estão te vendo, né? sim. Então, então você tem que se mostrar, né? Nessas horas. Senão você vai passar. Pô, tinha um cara de óculos, quem que era, né? Exato. Porque acontece isso. Já me procuraram. Eu dei uma palestra lá no Contaf. Eu dei uma palestra e foi a primeira no Contaf. Eu paguei para ir lá, tal. E eu não estava com muita segurança, mas eu falei, mas tudo bem, vou pagar e vou lá. Teve um cara que ele veio lá do sul, ele veio de outro estado só para falar comigo. Tá Então, se eu não vendo? tivesse me colocado, eu paguei para estar lá, né? Tinha uma meia dúzia de pessoas assistindo, porque não foi no palco principal, mas teve uma pessoa, né, que eu tenho contato hoje, mas ele veio de um outro estado só para me ver. Então, eu só estou dando exemplo que realmente essa presença offline também, É ela é importante. importante. Talvez o alcance não seja exponencial, mas às vezes você consegue ter mais tempo com a pessoa também, né? Por Sim. exemplo, conversar um pouco, quem é a pessoa que chega na sua banca, né? É. Não, era só isso, E às um exemplo vezes que eu... no offline, o número é menor, mas a qualidade é maior. Isso, Então, sim. por exemplo, quando eu fazia feiras, bastante feiras da indústria, às vezes você fazia um investimento altíssimo e você ficava lá 2, 3 dias, e às vezes 2, 3 clientes que visitaram o seu estande já justificavam todo aquele investimento. Uhum. Então, de 1.000, 2.000 pessoas que passaram, eram só aqueles 3 que justificavam. Mas que se você não tivesse feito tudo aquilo, aqueles 3 não iam te conhecer. Então, são Isso. investimentos que valem a pena. Eu fechei workshop ou workshops assim, por alguém ter me visto uma palestra, né? É, Que eu paguei para me inscrever ou algumas atividades que eu faço voluntariamente. Então, se fosse uma conta muito superficial, eu falei assim, eu estou perdendo dinheiro. A pessoa fala, você está pagando para trabalhar? Mas não, às vezes o retorno vem depois, às vezes demora para vir, né? E é, de outra forma, às vezes não é nem sempre, né, pode ser de uma indicação, né? Pode ser sim. indiretamente também, É o que né? eu falei, com marketing nunca é custo, sempre é investimento. Mesmo que ele Uhum, não venha no curto prazo, uma hora ou outra esse retorno vem. uhum, E uma outra dica também, que você falou que às uhum. vezes faz demonstração. Se você for fazer uma demonstração, manda fazer um banner então e deixa o banner do seu lado. Custa acho que 50, R$ 60 para imprimir um banner de Nossa, lona. nunca pensei nisso, hein? E aí deixa com Esse eu seu vou lá e logo, faço. seu nome, seus contatos. E aí, por exemplo, muita gente filma, principalmente quando é demonstração assim aberta, você olha, sempre tem um monte de gente em frente filmando. E elas vão acabar filmando o seu banner do lado também. E aí, quando eles Ah, é postarem verdade. isso, você vai acabar atingindo um público muito maior do que o que está presente ali. É Ah, uma é ideia muito verdade. legal. Nunca tinha pensado, não passou pela minha cabeça isso. Então, ficou a dica aí. Tá bom. Obrigado, Gabriel. Aí agora a gente vai partir um pouco pro online. E aí eu queria começar essa parte online com eu vi uma frase numa palestra, e aí eu até anotei no celular na hora, porque eu achei muito impactante, e eu vou ler ela aqui para vocês. O palestrante falava assim: existe uma forte disputa para conquistar a atenção do usuário quando a gente está online. Essa competição não é só entre você e seu concorrente, mas com amigos, com familiares, com portais de notícia e outras páginas que o usuário acompanha. Isso significa que para ter sucesso, não basta só estar online.
com um site e uma rede social. É preciso você alinhar conteúdo de qualidade, aquilo que prende a atenção do público que você quer atingir, e entender quais os momentos em que há maior aceitação para sua marca. Isso eu achei muito legal, porque às vezes a gente acha que eu vou criar um Instagram, um Facebook e vou acordar amanhã com 1.500 seguidores. Não é bem assim, não é só você estar online. E o mundo online, ele traz uma série de benefícios se você souber trabalhar direito. É o que ele falou, você está concorrendo ali com foto de bebê, com vídeo de gatinho, com notícia, com 1000 assuntos. Então, se você não fizer uma coisa que vai realmente chamar a atenção daquele usuário que tá ali naquele momento, fica um pouco complicado. E aí, a gente entra um pouquinho nas redes sociais. Eu vou citar algumas que são as principais que a gente utiliza. A primeira é o Facebook. O Facebook, ele ainda é a maior rede social. Não é a que as pessoas gastam mais tempo, mas ainda é a que tem maior abrangência de público. Então, algumas outras redes sociais, você percebe que existe uma tendência de público. Então, uma rede social pode ser usada mais por jovens, outra, por exemplo, depois a gente vai falar do TikTok, que é uma rede social que está na modinha, que quem usa mais são os jovens, enquanto um LinkedIn, que também é uma rede social mais profissional, é usada mais por adultos, por pessoas que estão usando uma carreira, que estão construindo sua carreira. Então, o Facebook, o que é legal dele é que ele é muito amplo, ele é muito diverso. Então, você vai encontrar gente de todos os lugares, de todos os tipos dentro dele. E, geralmente, no Facebook, a gente tem um perfil que é chamado de perfil pessoal. E vocês já devem ter visto a página. Qual é a diferença disso? Pelas regras do Facebook, você não pode criar para uma empresa um perfil pessoal. Então, você não poderia, teoricamente, criar um perfil chamado Ateliê X. Você é obrigado a criar uma página. Mas isso não é ruim, porque quando você cria um perfil pessoal, você fica limitado só àquelas pessoas que são seus amigos. E quando você cria uma página, o seu conteúdo ele se dissemina de uma forma muito, muito maior. Mas para esse conteúdo ser disseminado, existem alguns truques, porque as redes sociais hoje em dia, elas usam algoritmos. Esses algoritmos, eles aprendem com a sua experiência, então, conforme você vai usando aquela rede social, ele vai entendendo quais são os conteúdos que você gosta mais, quais são os conteúdos que você curte, que você comenta. E aí ele tende a te mostrar mais e mais conteúdos daquele tipo e mostrar cada vez menos conteúdos que você não interagiu. Então, quando a gente vai criar uma postagem, a ideia é que sempre a gente tente estimular a participação, que a gente chama de engajamento do usuário. E isso a gente faz de várias formas que eu vou comentar um pouco mais para frente, mas é produzindo uma foto bonita, colocando um texto bem escritinho, um texto que de repente joga uma pergunta, então falando assim, olha o que acabou de sair do forno, adorei essa cor, esse azul, esse esmalte azul, o que vocês acharam? Quem vai ler vai falar assim, nossa, realmente está lindo, e vai comentar. Então, isso acaba melhorando um pouco o engajamento da sua página. Nada te impede que você use aquela foto e replique depois no Instagram. O Instagram, ele é um aplicativo que foi até comprado pelo Facebook e que ele tem um foco maior em fotos e que hoje ele é mais usado pelos jovens e pelos adultos mais novos. Então, por exemplo, o pessoal mais de idade ainda tem mais de idade, eu digo 50 para cima, ainda usa mais o Facebook. E o Instagram é mais o pessoal, desde os adolescentes até o pessoal de 30, 40 anos. No Instagram, os perfis são bem parecidos também,
Mas se você criou uma conta para o seu ateliê, tem uma coisa muito interessante. Você pode entrar nos ajustes, né, nas configurações, e aí você pede para transformar aquele perfil pessoal numa conta empresarial. E aí, a partir disso, você começa a receber um monte de relatórios de todo mundo que viu o seu perfil. Então, Que legal. por mais que você tenha tido 50 curtidas, sei lá, você postou uma foto e teve 50 curtidas. Mas com esses relatórios você vai conseguir perceber que na verdade foram 380 visualizações. E aí você pode pensar, nossa, 380 pessoas viram, mas só 50 curtiram. Por que será? E aí você começa a entender um pouco mais sobre o seu perfil e fazer conteúdos que vão performar cada vez melhor. Você consegue entender, ele consegue segmentar nesses relatórios se quem acessa o seu perfil são homens, são mulheres, qual é a média de idade deles, qual é a cidade deles. Então, tem uma ceramista, por exemplo, que eu já ajudei, que a gente começou a perceber que ela tinha muito acesso dos Estados Unidos, porque algumas outras contas de lá repostavam as fotos dela. Então a gente começou a falar, vamos começar a pensar então em fazer legenda em português e inglês para atingir um público maior. Então são ideias que você só consegue ter a partir do momento que você analisa esses relatórios e entende um pouquinho mais sobre o seu negócio. E aí ainda no Instagram, a gente tem duas formas de fazer uma postagem. Uma a gente chama de postagem no feed, que é aquela que vai no perfil mesmo, né? Que quando você está rodando para cima vai aparecendo. E uma são os stories, que são aquelas... Tem várias bolinhas em cima, né? Que você clica e vai passando, geralmente, fotos ou vídeos. Os stories, eles foram até copiados de uma rede que chamava Snapchat e que o Instagram tentou comprar. E aí o Snapchat não quis ser vendido para o Instagram falou, então eu vou copiar e vou fazer a mesma coisa que você faz. E ele fez muito sucesso. São fotos e vídeos que ficam ali por 24 horas, mas que depois você pode deixar no seu perfil numa área que chama destaques, que fica ali no meio. E o que a gente percebe é que nos stories precisam ser coisas mais rápidas. Então, ou você faz um videozinho curto, até pelo limite de tempo, ou você faz uma coisinha rápida de ser vista, porque a pessoa está ali passando, passando, passando. Já no feed, você pode colocar coisas mais demoradas, com conteúdo um pouquinho maior, mas não excessivo, uma foto mais bem trabalhada, uma coisa que você joga essa peteca para as pessoas comentarem. Então, basicamente, às vezes o pessoal pergunta, eu coloco no feed ou no story? Varia um pouco do conteúdo que você está produzindo. Uma coisa muito legal que as pessoas têm feito ultimamente é postar uma foto com um textinho no feed e aí ele compartilha essa foto no stories. Então a pessoa fala, fulano tem uma postagem nova quando ela está passando. E aí ele clica e vai para o feed. Isso é uma ideia bem legal. Então, quer dizer, o Stories ele chama um pouco, ele chama, puxa atenção, aí um Sim. pouco mais detalhado é no feed, né? Seria É, isso. o Legal. comportamento geral do pessoal no Instagram antes era ficar só rodando para cima para ver o feed. Hoje existe até análise psicológica, né? Tem pessoas que são testadas, né, concordando, e aí os psicólogos ficam filmando o olho e os dedos para ver quais são os conteúdos que chamam mais atenção e qual é o caminho que a pessoa segue. Enquanto antigamente era mais pelo feed, agora é os stories, porque a tendência é que a gente queira mais e mais conteúdos rápidos. Hoje a gente Nossa, mais rápido, né? absorve, a gente absorve Mais... informação muito rápido, então fica ali só passando, 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 e no fim você viu 1 milhão de coisas, não absorveu quase nada, e aí é a nossa luta, né, de como a gente vai atingir um usuário que quer tanta instantaneidade. Então, é o trabalho que a gente desenvolve.
também? Não, para mim tá Ah, ok. desculpa, voltou. Tô falando muito? Não, não, pode Não? continuar, cara. Depois a gente. Saindo então do Facebook e do Instagram, indo para uma outra rede que todo mundo conhece, é o YouTube. Uhum, Hoje, o YouTube é a rede social que o usuário mais permanece, que ele mais gasta tempo. Então, quando uhum, você vê os gráficos de tempo gasto nas redes sociais, o YouTube sempre está na liderança. Porque o YouTube é uma rede social que traz conteúdos mais extensos, mas em uhum, forma de vídeo. Então, além de tudo, as pessoas estão preguiçosas, ninguém quer ficar lendo textão. uhum, Então, quando você tem um conteúdo maior para falar, o uhum, YouTube é uma ótima ferramenta, porque você faz aquilo em forma de vídeo e você uhum. consegue fazer um vídeo atrativo. E é super interessante. Hoje em dia, na área de cerâmica, por exemplo, tem vários ceramistas que estão compartilhando um pouco sobre o processo deles. Então, eles É. ensinam a amassar o barro, a construir a peça, a, a fazer o esmalte. Tem muitos cursos online também, mas tem muito ceramista que compartilha essas dicas no YouTube e é muito legal. Não só no Brasil, mas no mundo todo. É, Às vezes dá pra. Eu mesmo adoro ver uns vídeos em japonês, eu não entendo nada, mas é tão satisfatório ver o vídeo. E às vezes você consegue, quando é principalmente fazendo a peça, você consegue entender como ele faz, e embora você não entenda o áudio, você consegue entender a técnica. E é muito interessante. Eu acho que você tocou no YouTube, né? Eu acompanho muito o YouTube, né? Principalmente os vídeos, acompanho não só ceramistas japoneses, mas o artesanato japonês como um todo eu acompanho, né? Tem vários canais, né? É porque eu sempre tento puxar uma coisa ou outra, e realmente isso que você fala, né? O YouTube ele consegue, por exemplo, geralmente é uns 15 minutos a 20 minutos cada vídeo, né? Em É, geral, né? Tem uns que são mais longos, mas enfim, geralmente é assim. Não é tão comprido a ponto de cansar, mas também ele está bem condensado, como se fosse um resumão de um livro, assim, né? De um capítulo todo, sabe? Então, eu também tenho preguiça de ler, então, para mim, ele vai muito bem, assim, né? Quando você tem um tempo, tá mais relaxado, você põe lá, né? Isso que você fala eu entendo, porque o Instagram, o Facebook, assim, te estimula a ficar vendo rápido, mas você não consegue ficar muito tempo nele, porque cansa, porque cansa. é tanto assim, sabe, um ritmo tão maluco, pelo menos pra mim, né, cansa. Então o YouTube não, você pode pausar, né, Sim, o vídeo, né, eu acho bem eu legal mesmo assim. eu percebo que, por exemplo, eu trabalho muito no computador, uso muito Photoshop. O Photoshop ele demora um pouquinho para abrir. E eu comecei a perceber toda vez que eu clico no Photoshop para abrir, ele demora ali uns 15 segundinhos, eu abro o celular e fico ali olhando o Instagram. É uma coisa rápida. Agora no YouTube eu não consigo ficar só 15 segundos, porque eu preciso procurar o vídeo que eu quero assistir, e aí esse vídeo tem uns vídeos mais curtos, de 5 minutos, mas a maioria são conteúdos mais extensos mesmo. Então, o YouTube, ele ganha nessa questão do tempo. E o YouTube, ele tem uma outra coisa muito interessante, que é remunerar quem faz vídeo. Quando você atinge um determinado... Vocês já devem ter visto, né? Quando a gente vai ver um vídeo, aparece um monte de anúncio. O YouTube recebe para veicular esses anúncios e ele compartilha uma parte desse valor com quem produziu o vídeo. Então, a partir de um determinado número de seguidores, você pode habilitar começar a receber dinheiro pelos vídeos. É claro que você ganha na quantidade, então você vai ganhar ali por seguidor centavos, 1, 2, 3 centavos, mas principalmente para quem produz conteúdo para jovem, hoje em dia tem os YouTubers famosos que ganham milhões de dinheiro só fazendo vídeo para o YouTube. Então, é uma coisa a se pensar também. Se o ceramista começar a produzir vídeos com qualidade e que ele perceba que tem potencial para serem compartilhados e terem um bom público,
pode vir a se tornar até uma segunda fonte de renda. Uhum. Então, é uma coisa bem interessante para se pensar. E aí, saindo do YouTube, a gente tem uma outra rede social que é conhecida, mas ainda tem gente que não conhece, que é o Pinterest. Uhum. O Pinterest, ele é uma rede social de inspirações. Então, basicamente, ele tem tudo que é bonito. Então, por exemplo, agora a gente tem aquele concurso que o CCBRAS tá divulgando, que é a xícara do museu. Aí eu Uhum. quero produzir a minha xícara, mas eu tô meio sem ideia. Eu abro o Pinterest, eu coloco xícaras, e aí eu vou ter ali milhões de postagens de xícaras que eu posso me inspirar, de xícaras do mundo todo, de xícaras tradicionais, xícaras geométricas, xícaras diferentonas. Então, é uma rede social focada em inspirações. E essas Uhum. inspirações são postadas por usuários e compartilhadas por outros usuários. E aí, quando eu me cadastro, eu posso criar vários quadros. Então, eu posso criar um quadro de moda, um quadro de cerâmica, um quadro de pintura. E aí, quando eu Uhum. vejo uma coisa que eu gosto, eu dou um coraçãozinho e salvo ela no meu quadro. Uhum. Então, isso é uma coisa essa é uma rede social que permanece também por um pouco mais de tempo, porque ela vira referência. Então, às vezes, uma pessoa precisa de ideias, ela volta ali naquela rede e vê quais são os itens que ela salvou na pasta de cerâmicas. Uhum. Então, uma boa ideia para o ceramista é criar um perfil no Pinterest e começar a colocar fotos das peças dele, para que outras pessoas curtam e compartilhem essas fotos e que isso acabe atingindo aí uma escala global. Eu Então, é uma ideia tava, bem legal. você tá falando, é que o Pinterest eu mexi algumas vezes e eu não tenho, não tenho muita experiência com ele, mas eu fiquei, do que você está falando, de coisas legais, ele parece pelo menos na faculdade, em design, a gente chamava de painel semântico, né? Sim, Que é um, que é é o um, termo são, técnico, né? parâmetros visuais, assim, sei lá, né, de conceitos, para a gente sentir o universo desse, né, para quem a gente está vendendo, né? Então, É, eu falei, poxa, o Pinterest ele serve, dá para você montar um painel semântico com ele, né? Você fica caçando, né? é, Junta tudo, né? Você faz um, né, para criar, né? Ô, todo Caio, mundo já deve... Oi, deixa eu te falar, eu acho que vai dar quase 55 minutos. Eu vou encerrar e eu volto, tá bom, porque tá senão bom? Acho a que é live melhor. trava, né? A gente já É, entra de novo, então. pessoal, eu vou encerrar e eu já vou abrir de novo, tá bom? Tá, só um minutinho. Oi. Deu certo, né? Ah, Oi. eu vou acelerar um pouquinho mais, porque eu percebi que a gente tá falando, tem muita coisa para falar ainda, então eu vou dar uma acelerada. É, beleza. Então, a gente falou do Pinterest. Tem uma nova rede social que foi lançada há pouco tempo e que estava fazendo muito sucesso na Ásia e agora nos Estados Unidos e está chegando. Deixa eu só ler um comentário. A Cris perguntou se vão prorrogar o prazo de inscrição para o concurso A Xícara no Museu. Sim, a gente vai fazer uma postagem falando disso nos próximos dias, né, Makoto? A gente precisa de uma. A gente vai ter que ter a posição oficialmente, né, deles para depois a gente postar, tá, pessoal? Mas sim, sim, o que a gente pode adiantar que sim, devido a essa questão do Covid, mas como é feito pelo museu, né, um órgão do governo, então tem que passar tudo primeiro por eles, tá? A posição oficial para depois a gente começar a divulgar, tá legal, pessoal? Mas sim, já posso adiantar que sim. Tá Perfeito. ok. E aí, a Gabriela perguntou se é possível vender pelo Instagram. Sim, esse é o nosso próximo tópico. Uhum, Então, tá. Tem uma nova rede social que é o TikTok, que está crescendo muito no Brasil, que uhum, são de vídeos curtos, vídeos geralmente mais engraçados, com uma pegada mais descontraída. uhum, E eu já tinha visto falar, mas eu nunca tinha entrado. Aí, semana passada, eu baixei para ver qual que era. uhum. E eu tô praticamente viciado, toda hora eu fico entrando, porque são vídeos muito chamativos, assim, são vídeos muito legais. E eu Ah, é. percebi que tem muitos ceramistas, principalmente ceramistas americanos, que estão fazendo vídeos para o TikTok,
Uhum. E tem alguns já com mais de 1 milhão de seguidores. Nossa. E aí eles colocam o link do site no perfil deles, então imagina a abrangência que eles não têm. E, inclusive, tem um americano que ele coloca assim, nessa terça-feira a gente vai ter mais 20 peças na loja, no horário tal. Porque é tanta gente vendo que esgota tão rápido que ele coloca o horário, provavelmente já fica um monte de gente ali esperando, atualizando o site, e aí ele Uhum. coloca rapidinho vende tudo. Então, fica essa dica também, não só para o TikTok, mas para outras redes sociais também. Produzir um conteúdo de qualidade é muito importante para você se divulgar. E aí, depois dessas redes sociais, a outra ferramenta para você estar online é você produzir um próprio website. Um site, ele traduz um pouco de quem é você. Então, quando eu entro num site de um ateliê, eu consigo saber se é um ateliê de peças mais exclusivas, se é um ateliê de utilitário. Eu consigo Uhum. entender pelas cores qual é a imagem que aquele ceramista quer passar para a gente, se é um Uhum. ceramista mais focado em técnica, se é um ceramista mais conceitual, se é uma coisa mais prática. Então, ter um site é a sua vitrine para você se divulgar hoje na internet. Aí agora tem algumas dicas que eu acho que são particularmente importantes, tanto para o site quanto para as redes sociais. Quando você faz um site e faz uma rede social, não, de novo, não é só fazer e deixar lá. Você tem que Uhum. monitorar todos os dias os e-mails que chegaram do seu site, as mensagens que as pessoas enviaram, porque você vai começar a ganhar visibilidade e as pessoas vão começar a mandar mensagem perguntando se tal peça está disponível, qual é o preço, se você envia para a cidade X, se você faz sob medida, se faz peças customizadas. Uhum. E não adianta nada você só fazer a postagem e sumir, porque essas pessoas vão ficar mandando mensagem e não vão ter nenhum retorno. Então, para Uhum. você ter um retorno disso de forma efetiva, você tem que entrar todo dia, às vezes mais de uma vez, para dar uma olhada. Então, cria uma rotina. Então, às vezes, um pouquinho antes de sentar para almoçar, já dá uma olhada em tudo. Um pouquinho antes de jantar, também dá uma olhada geral em tudo. No começo é uma coisa que não vai tomar tanto tempo de você. O que não pode é você esperar 3, 4, 5 dias para receber a mensagem de uma pessoa que viu uma peça sua, ficou interessada. Porque depois de 5 dias, ela já achou outro ceramista que faz uma peça parecida, ou ela já perdeu o interesse. Então, Uhum. muito da compra online é feita no impulso, porque a pessoa viu, gostou e já conseguiu comprar. Uhum. De novo, sempre criar chamadas que despertam a curiosidade, contar histórias. Quando você. Isso vai com um pouco do que a Lucila falou na segunda-feira, quando ela vai procurar um artista para representar na galeria. Ela Uhum. procura um artista que conte uma história. Então, não é só você postar a foto de um prato e falar assim: olha esse prato. Você pode fazer isso, mas você pode falar assim: me deu vontade de fazer pratos, e aí eu comecei a pensar em formatos diferentes para fazer aquele prato. E aí eu vi as curvas de uma colina, de uma montanha que tinha perto da minha casa, ou então que eu vi numa viagem. E aí eu tentei reproduzir aquelas curvas na minha peça. E aí aquela montanha ficava perto do mar, então eu tentei trazer um pouco do azul daquele mar para aquele esmalte. Quando você conta uma história, você Uhum. torna aquela peça tão mais valorosa porque você agregou um valor sentimental a ela. Ela deixou Uhum. de ser um objeto prático para se tornar uma obra de arte, mesmo que ela seja utilitária. Uhum. Então, contar histórias faz toda a diferença. Uhum. Hashtags também, todo mundo deve conhecer, são aqueles joguinhos da velha. As hashtags servem quando você vai buscar alguma coisa na caixa, naquela lupinha, você pode procurar, por exemplo, cerâmica artesanal. E aí todo mundo que usou a hashtag cerâmica artesanal vai aparecer naquela listagem. Então, quando você faz uma peça e posta uma foto,
é muito legal você usar hashtags para que pessoas consigam te achar hoje, amanhã ou no futuro. Então, é claro que não adianta você colocar 50 hashtags que não tem nada a ver. Você tem que pensar em hashtags que sejam ligados ao que você está postando. Então, você pode colocar cerâmica, hashtag cerâmica brasileira, hashtag cerâmica artesanal. Você pode, de novo, fazer aquela análise de concorrência e ver quais são as hashtags que os outros ceramistas estão usando também. Não tem problema nenhum usar as mesmas hashtags, não é cópia nenhuma. Então, é uma coisa bem legal. De novo, capricha nas fotos. Sempre, quanto mais bonita a foto, mais atrativa ela vai ser. Experimenta uma linguagem mais pessoal, não uma venda explícita. Então, por exemplo, aquela postagem tipo, conjunto de pratos disponível para venda no site. Funciona, a pessoa viu e pode ir para o site. Mas quando você fala assim, olha essas peças que acabaram de sair do forno, eu achei esse azul lindo, e vocês? Você joga para a pessoa e você ainda estimula aquela interação, e no finalzinho você pode colocar assim, já já elas estarão disponíveis no site. Você não fez aquela venda tão descarada, sabe? Você fez uma venda mais... Né? Você fez uma coisa assim, não tão explícita, mas que funciona. Outra coisa que é fundamental nas redes sociais é a frequência. Dia. Isso é uma coisa bem interessante. A gente não sabe, eu pelo menos não sei. Qual que tem que ser a minha presença online, né? Eu acho que talvez isso é uma... Eu já conversei com muita gente da cerâmica, que está começando com o Instagram, e aí tem uma confusão. Tem gente que fala que tem que ser todo dia, no mesmo horário, e tem gente que fala assim que não precisa ser todo dia, né? Então, Sim. o meu caso é meio... Eu não tenho um padrão, né? Mas enfim. Mas como que seria assim? Os algoritmos das redes sociais, uma das coisas que eles veem é a frequência. E aí essa frequência, eles vão entender que essa frequência precisa ser mantida. Então, por exemplo, se essa pessoa acostumou o algoritmo a postar todo dia uma foto, aí de repente ela fica 2, 3 dias sem postar, o algoritmo vai meio que ser... não sei a palavra, bugado, assim, ele vai falar assim, opa, aconteceu alguma coisa aí. Então aquela página não está mantendo o mesmo ritmo de antes. Talvez seja bom eu parar de exibir o conteúdo dela um pouco. E, por outro lado, se você começar a postar 5 vezes por dia, as pessoas vão começar a enjoar do seu conteúdo e vão parar de curtir, de comentar e etc. E aí o algoritmo vai começar a perceber que seu conteúdo é um conteúdo que não interessa às pessoas. Então ele vai pensar, ele vai falar, para que eu vou ficar mostrando conteúdo que não interessa? Então a tendência é que ele comece a mostrar cada vez menos aquele material. Então você pode escolher 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ou até todo dia. Mas o certo é você cumprir uma quantidade de postagens que você sabe que vai conseguir manter essa frequência. E uma coisa que você falou do horário é muito interessante. Quando você habilita, tanto na página do Facebook, quanto quando você habilita o perfil corporativo no Instagram, você tem um gráfico que fala qual é o horário, o melhor horário para você. Qual é o horário que as pessoas mais acessavam as suas páginas. Então, por exemplo, o Facebook, antes, era uma coisa assim, entre 7 e 9 da manhã, que é a hora que a pessoa está acordando, que ela chegou no trabalho, está tomando um cafezinho, e ali depois das 19 até umas 22, 23. Agora, na quarentena, isso bagunçou tudo, porque todo mundo fica em casa o dia inteiro, então fica entrando na rede social o dia todo. Então, agora, na quarentena, está um pouco complicado em descobrir os melhores horários. Mas você pode ir fazendo o seu teste. Então, você pode postar na segunda, às 10, aí na quarta você tenta colocar 1 da tarde, e na sexta você coloca às 4. Desde que você tenha frequência, o horário você vai descobrindo. O pessoal disse que travou, será que já voltou?
Deu uma... Olha, pelo menos aqui não travou. Comigo não travou. Então, pode ser que seja É, Bom, acho que já deve ter voltado. Ah, falaram, acho que mandaram duas, um três vídeo. pessoas. Tá. E aí agora a gente vai pro nosso tema final, que é Uhum, como vender online. Por que uhum, vender online? Que eu acho que é o tema que interessa a todo mundo. uhum, Primeiro, eu queria falar das vantagens de você vender online. uhum, A primeira é um baixo custo de investimento e de manutenção. uhum, Exemplo, eu posso ter um ateliê que é só para produção e eu posso ter um ateliê que é aberto, que tem uma lojinha ali, que é aberta ao público. Aquela uhum, lojinha vai precisar de um funcionário ali para atender o público. Ela vai uhum, ter custo com energia, vai ter custo com IPTU, com um monte de coisas, né? Quando você faz uma loja online, você deixa de ter uma série de custos que impactam muito no seu bolso. Então, uhum, esse eu acho que é um dos principais benefícios para você, que faz você, que leva você a ter uma loja online. Outra uhum, coisa, quando você abre um ateliê físico, você fica limitado num horário. uhum, Então, sua loja fica aberta ali das 8, das 9 até as 5, 6 da tarde. uhum, Deu aquele horário, acabou. Tá uhum, fechado. Uma loja online, você pode comprar a qualquer horário do dia. Então, aquele público que tá, que de repente está em casa à noite e quer comprar um presente, uma cerâmica para dar de presente, e trabalha o dia inteiro que não teria tempo para ir numa loja física, ele se beneficia da loja online. uhum, Então, essa é uma outra vantagem. A praticidade e o conforto são mais uma vantagem. Você pode fazer tudo isso sem sair de casa. Quando você faz uma loja online, dependendo da plataforma que você usa, é possível você entender a jornada do cliente. Então, você consegue entender de onde o seu cliente veio, quais foram as palavras que ele buscou para chegar no seu site. Então, por exemplo, se eu entro hoje no site do CCBRAS, eu consigo ver o que a pessoa digitou no Google, por exemplo, para achar o CCBRAS. Ela buscou cerâmica brasileira, ela buscou o uhum, nome de um ceramista específico, ela buscou algum conteúdo que a gente tinha. E uhum, aí, se for um conteúdo, por exemplo, eu começo a entender que produzir mais conteúdos parecidos com aquele possa ser interessante para ter mais público. uhum, Entender a jornada do cliente é muito importante. uhum. Alguém comentou aqui, o Cris, É, com tanta alternativa, me parece que é melhor começar em uma mídia e fazer bem feito do que começar em muitas e não dar conta. Com fôlego, vai se aumentando a quantidade de mídias. Sim, perfeito. Eu acho que você pode começar, de repente, com o Facebook e replicar o que você produziu para o Instagram. Então, a mesma foto que você usou no Facebook, você pode colocar no Instagram, não tem problema. Muitas vezes o público que você vai ter numa rede social é diferente do público na outra. Então, você pode até usar o mesmo conteúdo e se aproveitar disso. E aí, tem mais uma coisa que eu acho que a loja online permite e depois um super cuidado. Ontem, inclusive, a gente estava tendo uma... Deixa eu só responder um pessoal que eles estão uhum, perguntando se acabou. Só para eu avisar que começou de novo. Quando você vai numa loja física, você escolheu a peça, comprou e é aquilo. Ontem a gente teve uma reunião do CCBRAS e a Lid estava até falando que ela não compra cerâmica pela internet, porque ela gosta de pegar a cerâmica na mão, de sentir a peça. Isso é verdade, é muito legal também. Mas quando você compra uma cerâmica artística pela internet, você pode se surpreender, uhum, porque a questão da peça ser mais bonita do que você imaginava, por exemplo, mas o ceramista ele pode ter meios de surpreender o público dele. Então, uma ideia para vocês quando vocês venderem uma peça online, junto da embalagem, escreve um bilhetinho
falando como você vai ter os dados da pessoa, você coloca lá, fulano, Maria, muito obrigado pela sua compra, você faz toda a diferença aqui no ateliê, escreve um recadinho e manda junto com aquela peça. A pessoa se surpreende tanto, ela fica tão feliz de saber que ela comprou uma peça que foi feita com tanto amor e carinho, que isso cria toda uma experiência em torno daquele produto. Você pode... Tem lojas hoje em dia, especialmente de roupa, que borrifam um cheirinho na roupa. De repente, você pode colocar alguma coisinha com cheiro ali dentro da caixa para também ajudar a criar essa experiência. Ou você pode pensar em colocar algum brindezinho pequeno ali dentro da caixa. Tem várias alternativas que você pode começar a pensar para criar uma experiência. E quando você cria essa experiência, as pessoas ficam tão fascinadas que o que elas fazem é divulgar seu negócio. É contar para os amigos, é postar no Instagram delas falando, olha, que bonitinho, que caixinha bem feita, quanto carinho, adorei, etc. Por outro lado, quando você vende cerâmica pela internet, você tem que ter um cuidado imenso com a embalagem. Porque essa cerâmica vai por correio ou por transportadora, e aí você perde total controle logístico. Você não sabe se, mesmo se você colocar etiqueta de frágil de todos os lados, você não sabe se a pessoa vai jogar aquilo, se aquilo vai ficar dando volta e dando cambalhota na esteira. Então, produz uma embalagem super bem feita. Alguns ceramistas que eu conheço têm começado a pensar em embalagem de MDF. Então, a peça vai toda envelopada em plástico bolha, em espuma, vai dentro de uma caixinha de MDF, e aí esse MDF vai dentro de uma caixa de papelão que é usada para ser despachada. Uma dica que a Lucila até falou, que a gente discutiu na segunda-feira: pega aquelas peças que você não vai conseguir vender, que você não vai aproveitar no ateliê, porque rachou ou alguma coisa assim, faz uma embalagem como se fosse a embalagem que você... Deu uma travada. Travou? Voltou? Agora voltou. Voltou? Tá. Voltou. Então, aproveita aquela peça que não seria vendida, coloca ela numa embalagem, como se fosse a embalagem que você vai mandar para o cliente, e derruba ela de 1 metro, de 1,5 metro, para entender se a sua embalagem é suficientemente resistente, né? Resistente, se ela dá conta isso é bem legal. do recado. O pessoal falou que voltou. Beleza. E aí, então, alguém tinha perguntado como achar as lojas online. Como vender online. Aí eu tenho algumas possibilidades. A primeira é eu criar um site e criar uma loja online dentro do meu site. E aí eu tenho controle total sobre a venda. Eu não pago comissão para ninguém. Você paga só a taxa do cartão de crédito, porque a conta foi feita, a transação financeira foi online. Então, você vai pagar ali, eu acho que não passa de 3%, mas de resto você não tem nenhuma comissão. Então, você centraliza um pouco aquela venda. Por outro lado, você se torna extremamente responsável pela divulgação, né? Se você não divulgar, ninguém vai acessar a sua loja. Uma outra ideia, existem marketplaces hoje. Eu acho que o mais conhecido no Brasil é o Elo7, que é um marketplace focado em artesanato. O que é um marketplace? É como se fosse uma loja colaborativa. Então, eles proporcionam a plataforma e eu, enquanto artista, crio um perfil lá, crio uma loja lá e coloco meus produtos. Por exemplo, o Mercado Livre. Todo mundo provavelmente conhece o Mercado Livre. Então, eu, como vendedor, cadastro os meus produtos lá. Quem está interessado compra e eu faço o intermédio direto com o cliente. A plataforma, que seria o Mercado Livre ou o Elo7, disponibiliza só o espaço para o ambiente para aquilo ser realizado. Para artesanato, o Elo7 funciona bem, porque já é um pouco difundido. Então, quando as pessoas querem coisas mais personalizadas, artesanato, elas geralmente procuram o Elo7.
E também, quando a pessoa está procurando no Google, o Elo 7 ele tem um ranqueamento bom. Então, quando você coloca prato de cerâmica artesanal, geralmente aparecem resultados do próprio Elo 7. É muito legal porque, às vezes, a pessoa até entrou direto no site do ceramista, e aí lá no site do ceramista tinha visite minha loja no Elo 7. E aí, quando ele entra numa loja de uma cerâmica específica, e ele fala, ah, eu gostei, mas ainda não é o que eu queria. Ele começa a pesquisar na mesma plataforma outras peças. E aí ele pode chegar em você. Então, estar presente nesse tipo de plataforma também é interessante. Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado é, se você vai cadastrar a mesma peça em mais de uma plataforma e vendeu por uma, você tem que correr e tirar da outra. Porque pode se correr o risco de você vender nas duas plataformas e você só vai ter uma peça. E aí, como funciona? E aí você tem que cancelar uma das vendas, estornar o valor, e aí dá um trabalhão depois. Então, se você for usar mais de uma, tenta fazer o teste por uma, começa com uma para ver, depois vai expandindo, mas sempre em mente que se você quiser mais de uma, tem que ter essa atenção especial. Uma outra dica que tem funcionado bem também, que no Brasil está começando a se desenvolver, é o marketplace do Facebook. Então, no Facebook existe um marketplace que você coloca itens à venda e aqueles itens ficam disponíveis por deslocalização. Então, a sua comunidade, as pessoas do seu bairro, da sua cidade vão ver aquele item e ele fica disponível por pesquisa também. Então, eu posso achar um ceramista, sei lá, eu moro em Campinas, eu posso achar um ceramista em São Paulo ou em Santos que tem a peça que eu quero. E uma vantagem do marketplace também é que aí você negocia direto com o comprador a venda. Então, ele, quando na entrega, se for por correio, você pode pedir para ele fazer um depósito na sua conta. E aí você só envia quando o valor realmente cair, nada de acreditar em recibo. Agora, se você for entregar para uma pessoa pessoalmente, que é a pessoa do seu bairro, aí você pode receber em dinheiro. Então, o marketplace do Facebook tem uma série de benefícios também. Uma outra coisa que alguém tinha perguntado ali, dá para vender pelo Instagram? Quando você tem mais, que eu acho, de 10 mil seguidores, você tem que ter uma loja virtual, e aí você faz o link da loja com seu perfil no Instagram. Então, vocês já devem ter visto algumas lojas que colocam a foto do produto e você clica, aparece uma sacolinha e dava para você comprar direto pelo Instagram. Isso dá para fazer também, mas exige que você tenha pelo menos 10 mil seguidores. Então, isso pode ser um pouco, para quem está começando, pode demorar. O que você pode fazer para vender pelo Instagram é tudo aquilo que a gente já comentou. Postar a foto da peça, contar um pouco a história daquela peça. E se você não tiver um site ainda, se você tiver um site, uma loja virtual, você fala, estão disponíveis na loja virtual, o link está no perfil. Se você não tiver uma loja ainda, você coloca no final da história, da legenda, essas peças estão disponíveis para venda. Se você se interessar, é só me enviar uma mensagem. Funciona super também. Tem muita gente que posta foto e as pessoas começam a comentar e mandar perguntas e ela vende tudo pelo Instagram. Então, às vezes, você está receoso de fazer loja virtual e de ter trabalho com isso, você pode começar a tentar fazer essa venda pelo Instagram. Assim como você também pode entrar em contato com outras lojas que já existem. Da mesma forma que você leva suas peças para ser vendidas numa loja física, você pode fazer numa loja virtual. Então, hoje existe um que chama West Wing, tem um que chama Mirabile. Existem várias lojas que você pode mandar uma apresentação e perguntar se eles têm interesse em revender as suas peças. E aí eu acho que é meio que isso que a gente queria conversar de forma geral. A Rita perguntou assim, depois que vende no Instagram, como avisar que vendeu? Se você fizer aquele link com a sua loja virtual, a pessoa vai fazer o pagamento online e aí você tem um gerenciador de produtos
e aí aquele produto vai começar a aparecer como vendido. Então você sabe que ele já não está mais disponível. Agora, se você só postou a foto, as pessoas vão entrar em contato com você e você vai fazer essa negociação direta. Então, é você mesma que vai fazer esse controle se vendeu ou não. Agora, tem uma pergunta do Cris, Caio. Existe algum gerenciador de plataformas? Quer dizer, coloca em vários marketplaces, né? Eu só tenho um produto, né? Para Sim. evitar ou isso tem que ser meio manual mesmo? Ou tem um gerenciador para isso? Você Então, consegue? eu sei que existe um gerenciador para a área de hotelaria. Então, por Uhum, exemplo, quem faz hotel, que às vezes, ou uma pessoa que aluga casa uhum, no Airbnb e no Booking. Aí, quando uhum, reserva em um, já fica indisponível no outro. uhum, Nessas plataformas de cerâmica, que é o Elo7, com seu próprio site, eu ainda não conheço nenhum gerenciador. uhum, Se alguém conhecer, pode comentar aqui para a gente pesquisar depois, mas eu uhum, ainda não conheço nenhum. uhum, E só para a gente fechar a nossa palestra, uhum, uma coisa que eu acho que amarra tudo isso, que é muito interessante, é você pegar aquele texto institucional que a gente falou no comecinho da nossa conversa, você uhum, pegar as fotos que você produziu e montar um arquivo, uma apresentação sua, em PDF, em PowerPoint, colocar link para suas redes sociais, por exemplo, e aí você vai ter um arquivinho que quando você chegar numa loja, se você levar 10 peças, você pode mostrar fotos de muitas outras peças que você já produziu para aquela loja. Que quando uhum, você vê uma exposição, você pode enviar aquela apresentação para um curador. uhum, Ou então, quando você quer vender numa galeria, você envia aquela apresentação para a galeria. Então, a ideia é que você se venda, que você mostre tudo aquilo que você proporciona, qual é a sua motivação, quais são os seus produtos. E tendo essa apresentação bem feita, você vai começar a conquistar cada vez mais espaço e mais público. uhum. Eu acho que isso realmente acho que é um trabalho que tem que ser feito e até a gente estava discutindo, né? Principalmente essa questão do Covid, ele acelerou muito esse processo de entrar, né, no mercado virtual, né? Por isso o marketing é um interesse hoje, né? Por causa disso. Só que assim, talvez eu não sei se a palavra, eu também eu não sou economista nem nada, então é claro, de repente a gente não tem a loja física, né? Ou não pode participar de feiras e etc e tal. Então a gente imagina que ó, a única saída possível é a venda pela internet, né? Então, só que, por exemplo, eu acho que seria interessante uma reflexão de cada um, por exemplo, antes do Covid, para quem você vendia, né? E você É, realmente conseguia vender, né? Porque não é que de repente eu vou colocar no Elo7 no Instagram, eu vou começar a sair vendendo como nunca vi a na minha rodo. vida, né? Então eu acho que existe uma reflexão que nós ceramistas precisamos fazer, realmente aproveitando esse momento que é um pouco de reflexão, momento de criação de novas formas de sobreviver, né? Da cerâmica, é uma reflexão realmente, eu estou fazendo uma coisa coerente com o que eu me propus, né? Porque é um pouco isso, né? Sim, Então, senão a gente vai começar a entrar em desespero, que nem naquela época que eu falei, que eu comecei a fazer umas coisas mais ou menos, aí eu parei e falei, opa, tem uma coisa estranha aqui. Então talvez seja um momento disso, não só sair correndo atrás de uma forma de vender online, mas talvez revisar um pouco sua metodologia de trabalho, a sua proposta né, de como atuar no meio, né? Então, acho que tem um pouco isso também, né, cara? Aproveitar, é. Eu porque acho que são, é, você entrou com uma coisa bem interessante, que é que a pessoa, que a gente cada um pegar um papel e realmente escrever o que eu sou, né? E como eu quero me mostrar, né, para a sim. sociedade, né? Eu acho que esse né? É analógico esse processo, né? E É é totalmente individual, né? analógico. Né? Mas é a única forma de você tirar uma coisa que está na sua cabeça, no seu ideal, e você transformar em aquilo que pode acontecer. Porque às vezes quando você começa a colocar no papel, você até entende outras coisas que você achava que seriam legais e que realmente você você começa a perceber que realmente
talvez não seja Uhum. aquele caminho. E colocando Uhum. no papel, você começa a ter outras ideias também. Uhum. Eu acho que esse momento do Covid pegou todo mundo de surpresa, porque foi uma coisa que aconteceu muito rápida. Então, Uhum. quem trabalha em empresa, por exemplo, na sexta estava no escritório, na segunda já não podia mais ir para o escritório. Então, Uhum. foi muito abrupto, assim, todo mundo teve que mudar de ambiente muito rápido e buscar Uhum. novas alternativas. Uhum. Muita coisa começou a se tornar digital, né, meio que de forma forçada. Mas Uhum. eu acho que o melhor que a gente tem que fazer é se aproveitar disso, aproveitar dessa Uhum. aprendizagem para continuar se desenvolvendo. Então, Uhum. muita gente percebeu que tá online, na verdade, é uma tendência, né? Não é um Uhum. modismo que vai passar. Tá Uhum. online é uma Sim. necessidade e que as pessoas tendem a cada vez mais fazerem compras e fazer tudo online porque você economiza tempo, você passa mais tempo em casa com a sua família, com seus filhos. Então, e a cerâmica, que é uma arte tão centenária, tão tradicional, ela pode se beneficiar muito desse mundo online também. Uhum. A gente só precisa entender como. Uma coisa que, por exemplo, tem gente que, muitos ceramistas, né? Eu, por exemplo, eu dou aula também, né? Então, conteúdos, né? Então, a cerâmica, ela passa, sei lá, 400 anos atrás, o que que era a cerâmica? Era você fazer a cerâmica e vender a cerâmica, né? Mas Uhum. hoje o dar workshop, ter conteúdos, né, para experimentar esse processo cerâmico, né? Porque tem um pouco isso também da nossa época, né, Caio? A saturação o desprendimento de processos do contato com a terra, com as coisas naturais, leva a uma tendência também de coisas de experimentar, né? No É, Japão tá cheio de parques que faz assim, que você paga uma taxa para colher uva, por exemplo, entendeu? Para ordenhar vaca, sabe? E aqui, tá, por incrível que pareça, aqui em São Paulo tem isso, né? tem, Aos é. arredores de São Paulo, né? Então, Eu acho que muita gente acaba procurando cerâmica e se apaixonando porque a pessoa tá tão no digital hoje em dia, tão trabalhando no escritório, no computador, que aí quando ela pega a argila na mão, que ela sente aquela terra, que ela sente aquela conexão, ela acaba se apaixonando. Eu acho que o processo de fazer cerâmica é, sem dúvida, uma coisa apaixonante, assim. uhum, Mas é aquilo que a gente falou. Uma coisa é você fazer por hobby, fazer algumas peças para dar para os amigos e para ter em uhum, casa. Mas o foco maior mesmo na live de hoje é o ceramista que precisa vender a peça dele, né? Que sim, precisa uhum, estar visível. Então, esse ceramista realmente, a tendência para ele é estar online, é fazer uhum, ações offline também no mundo real, mas se ele não tiver online, ele vai acabar sendo esmagado pela concorrência uma hora ou outra. sim. Eu vou dar um exemplo, que sai da cerâmica. Tem uma floricultura pertinho de casa, do lado da padaria. É uma floricultura minúscula. Aí tava começando esse negócio do Covid, eu falei, mas vocês não vão parar? Eu falei, não dá. Eu falei, por quê? Porque a gente tem um convênio com a Flores, né? Que todo mundo deve saber, não vou para ficar aqui. Mas criaram uma floricultura virtual. Só que eles têm parceiros, que um deles é essa floricultura pequenininha aqui. Então, é um pouco, sei lá, só estou tentando ilustrar, tá? De uma outra forma Sim. né? Essa Essa transição também, né? floricultura maior acaba sendo como um marketplace para a Uhum. floricultura menor vender os Isso. produtos deles. Então, É. são alternativas que todo mundo procura. Uma coisa que eu achei, que eu tô achando fantástica, que está surgindo muito com o Covid, é Uhum. aquele movimento do consumo local. Uhum. Então, as pessoas estão dando prioridade pro artista do bairro, pro restaurante do bairro, pela floricultura do bairro. Eu tô achando isso muito legal, porque é um movimento não é boicote, né? É um movimento de você começar a, a consumir de pessoas que vivem daquilo, que precisam de clientes e pessoas que você sabe que vai ter um produto feito com amor, com carinho, com dedicação, não um produto que foi feito numa escala grande, que ninguém mal controlou aquele processo. Uhum. Realmente acho que ia ser uma tendência. A gente tem que aproveitar, né, Caio? O que que uma cerâmica artesanal traz de bom? Então, assim,
é você ter um contato mais próximo, mais íntimo com quem fez, né? De quem fez para quem vai usar, né? Então, eu acho que tem uma narrativa, tem uma história bonita aí, né? Quando Sim, toca, né? No Japão, eu sempre puxo o Japão porque eu estudei lá, tá? Vocês me desculpem, né? Mas tem um ditado que fala assim, que a peça não está pronta quando você queima e tira do forno. Ela se finaliza quando alguém pega essa peça dada ou comprada e essa peça começa a usar essa é, cerâmica. Aí ela se finaliza, né? Então talvez o artesanal tenha esse lado, sabe? Primeiro você conversa com o artista, conhece como ele é, etc. Tal, depois pega uma peça e sente, né? Né? sim, é. Alguma coisa assim, né? Não sei se eu estou viajando, tá? Mas enfim, Não, é isso talvez mesmo. por aí seja uma coisa, né? A Alexandra até comentou. E conhecer os vizinhos, grande oportunidade. E Eu tô conhecendo, né? A Cássia falou um pouquinho disso mesmo É. nesse filão que está se desenvolvendo. Eu estou achando isso fantástico. É justamente a gente entender o momento que está acontecendo e saber Uhum. tirar o melhor proveito possível disso, desse cenário. É, mas eu acho que é isso mesmo. Mas eu acho que foi isso, né, Caio? Acho que já Eu acho que o já Moro falamos já muito. falou. Tá bom, mas Queria agradecer obrigado, viu, Caio? o convite Né? do CCBRAS. Foi um prazer enorme compartilhar um pouquinho da minha experiência nessa área de marketing. E se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser mostrar a loja, pedir opinião, pode me enviar mensagem também, que eu estou sempre disponível. Meu Instagram está aqui em cima, é @CaioVindeVinicius. E é Caio com Y. Tá bom, pessoal? E pode mandar pra gente também, tá? Pode ser nos grupos de WhatsApp, enfim, tem os contatos, qualquer coisa, estamos à disposição, tá bom? É isso Se aí. tiver, tá bom, pessoal? Mas obrigado, viu? Eu vou encerrar aqui e até a próxima, tá? Tchau, A tchau. gente Boa tá. tarde. Tchau, obrigado, hein? Tchau, Caio. Tchau.